Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Teixeira, sócio fundador do CBI e do BBI. E eu tenho aqui um tema bem interessante. A gente fala muito de startup, mas para você, qual é a definição de startup? Existem várias definições, mas uma das definições que mais me agrada é a seguinte: startup é uma organização temporária criada e desenhada para atingir um modelo de negócio escalável ao longo do tempo e que daí ela possa se desfazer e se transformar numa empresa. Então, na verdade, numa grande empresa, né? Então, na verdade, toda startup nasce com o sonho, com o objetivo de escalar bastante o negócio num curto espaço de tempo e se transformar numa grande empresa. E o interessante, isso não são apenas dados brasileiros, americanos e europeus. Em 5 anos de criação de uma startup, 90% delas morrem. Então, num prazo, a partir do momento que é criada uma startup, esse modelo de negócio temporário, que tem essa intenção de escalar e deixar de ser uma startup, se transformar numa grande empresa, a esmagadora maioria vai morrer antes de completar 5 anos. E um dos fatores mais importantes e mais determinantes para a sobrevivência ou a morte de uma startup se chama timing. Timing é aquele momento perfeito, né? Quer dizer, existem vários exemplos que a gente pode falar aqui de startups que nasceram no momento perfeito e se transformaram em grandes empresas, estão aqui até hoje, enquanto que outras startups você nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar, né? E também casos até de grandes empresas que perderam esse timing e morreram, né? O timing realmente é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um investidor americano chamado Bill Gross. No ano de 1999, ele lançou uma startup chamada Z.com. Qual era o objetivo dessa startup? Era trabalhar com streaming de vídeos. A ideia era oferecer um site em que qualquer pessoa, através da rede mundial de computadores, pudesse fazer streaming de vídeos, pudessem colocar os vídeos ali e esses vídeos seriam disponibilizados na rede mundial de computadores. Acontece que realmente uma ideia genial, mas que em 1999, ano 2000, 2001, a quantidade de pessoas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde foi lançada essa startup, que tinha condições de ter uma internet de banda larga, de alta velocidade, era uma população muito restrita, né? Não existia internet de alta velocidade, então para baixar vídeos era algo muito difícil, muito complicado, não era possível a execução na maioria dos lares americanos. O que aconteceu? A startup nasceu em 99, em 2003 ela morreu, fechou as portas. Por quê? Porque as pessoas não tinham como trabalhar nessa plataforma com a funcionalidade que essa empresa criou. Poucos anos depois, em 2005, olha como é uma questão de poucos anos, né? Surgiu uma nova empresa. Essa sim num timing perfeito, porque em 2005 existia sim uma disponibilidade de internet de alta velocidade para grande parte da população americana. E essa empresa, essa startup criada, foi chamada de YouTube. Todo mundo conhece, né? O YouTube foi lançado em 2005, apenas 2 anos após a falência da Z.com, com o mesmo objetivo, o streaming de vídeos. As pessoas teriam a possibilidade de gravar vídeos e, de uma maneira simples, disponibilizar esses vídeos na rede mundial de computadores. E daí, o resto é história. Então, assim, isso é para mostrar essa questão, quanto o timing é importante. Numa questão de pouquíssimos 2 ou 3 anos, uma startup foi à falência e a outra se transformou numa gigante, né? Algo semelhante ocorreu com o CBI of Miami, né? Então, voltando no tempo em 2016, eu gosto de usar o nosso case, que fica mais fácil da gente visualizar isso, né? Em 2016, nós já tínhamos uma cultura, um início de uma cultura de estudo online, né?
Claro, muitas pessoas não acreditavam nessas possibilidades, o Brasil vivendo crise financeira após crise financeira, crises institucionais, políticas, que é a história da vida do brasileiro, né? Ninguém acreditava num projeto educacional. Nós vimos isso como uma grande oportunidade, porque existiam poucos players acreditando nesse projeto. A gente lançou o CBR Miami em 2016. 2016 foi um momento de crescimento da startup, 2017, quando chegou de 2018 a gente deslanchou. Né? A empresa cresceu muito, a gente cresceu muito o número de alunos e acabou em 2018 se tornando top of mind para quem pensava em estudar online dentro da área da saúde mental da infância. Né? E no momento que as pessoas ainda não acreditavam, nós não tínhamos concorrentes nessa época, e daí isso ajudou com que o nosso projeto pudesse crescer. Né? 2020 veio a pandemia, daí sim caiu a ficha de todo mundo. Né? Daí todo mundo tentou e já não tinha muito espaço para desenvolver projetos, pelo menos perderam a primeira oportunidade alguns anos antes, né? Então, e daí, claro, em 2020 o negócio popularizou de uma maneira extraordinária, o CBI e o BBI puderam crescer de uma maneira exponencial, nós já estávamos alguns passos à frente dos possíveis concorrentes que acabaram surgindo nesse período de pandemia. Então, estar atento ao timing perfeito de lançamento de um projeto é fundamental, porque se você consegue acertar o timing perfeito, você vai ter aquela curva de crescimento, você vai ter a oportunidade de escalar nesses primeiros 5 anos e daí sim você decola como uma grande empresa. Né? Então é mais ou menos por aí, era esse que é o recado que eu queria dar a vocês. Muito atenção ao timing, bons estudos e bom trabalho, acreditem nos seus projetos empreendedores, vamos embora. Valeu, pessoal!